Senhor Jesus Cristo, a todos queridos, amados ouvintes da palavra do dia, a palavra de Deus, genuína, poderosa, infalível, inerrante. Oséias 14 diz a exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dize-lhe. Expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergôncias, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o seu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que os saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Louvado seja Deus por esse dia maravilhoso, a qual se inicia com esse sol radiante, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá oportunidades de vida. Todas as manhãs, o Senhor tem nos despertado, dando nós essa graça de vivermos. Hoje, sábado, o sábado continua nos mandamentos do Senhor. Nunca foi abolido nem o sábado e nenhum outro mandamento foi abolido. Mas o Senhor Jesus disse para a gente que Ele cumpriu os mandamentos, para que a gente venha cumprir também. Glória a Deus, exceto o seu sacrifício na cruz, né? Então não tem necessidade mais da gente sacrificar ovelhas, porque Ele foi sacrificado como ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela, todas as manhãs, ela nos consola, ela nos corrige, ela nos edifica também. É maravilhosa. E a gente vê que é a realidade que está acontecendo. A palavra do Senhor, ela vem de encontro com a necessidade da gente. Glória a Deus. Vemos que o mundo está em guerra. As nações contra nações. E também nos nossos dias, no nosso dia a dia. As famílias guerreando, como o Senhor Jesus disse, é irmão contra irmão, filho contra pai, e assim por diante. Então, a guerra entre famílias, mas ele disse que isso ia acontecer. Glória a Deus, e nós sabemos que o Senhor, Ele nos dá força e graça para nós atravessar as tribulações, as enfermidades, os vales da morte, né? Quanto de nós já atravessou o vale da morte, atravessando aí a Covid, atravessando a dengue, quanto de nós, né, passou aí pelo luto, né? Tem muitos ainda enlutados, mas graças a Deus estamos atravessando para a glória do Senhor. O Senhor não disse que nós ia ter um mar de rosa, uma vida sem problemas. Ele disse que, pelo contrário,
teríamos problemas, teríamos de passar muitas aflições, né? Então, por isso que ele disse, eu vou para o Pai, e quando eu for, vocês terão que jejuar, né? Orar e jejuar. Eu estou convosco, mas um dia eu vou embora, daí vocês precisam jejuar. Então, estamos aqui a jejuar, a orar, a buscar o Senhor por nós e pelos irmãos também, pelo nosso próximo, familiares, etc. Glória a Deus. Nós vemos que nós lemos uma palavra da qual o Senhor está falando com Israel. E nós trazemos para a nossa vida, porque hoje nós somos o novo Israel de Deus. Nós os que cremos, é claro. Está dizendo exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Exortando, né? Como sempre a palavra do Senhor vem exortando. Diz assim, ó, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Por que você caiu? Caiu pelos teus pecados. Tá vendo? Então a gente cai e muitas das vezes a gente atribui a Deus os nossos pecados. Deus não viu? Por que Deus não protegeu? Porque Deus é isso, né? Queremos jogar em alguém a culpa e muitas das vezes queremos jogar até no Senhor as nossas culpas, né? Aí diz, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Tá vendo? Tomai convosco palavras. E muitas das vezes a gente não quer ouvir palavra nenhuma, não é? A gente evita ouvir palavras. E na palavra que está a solução. Palavra de conselho, palavra de ânimo, de edificação, nós vamos encontrar aonde? Na palavra de Deus. Tomai convosco palavras. Não tem como. O mundo é movido de comunicação. Se nós não se comunicar, como é que vai fazer? Né? A gente tem que se comunicar. Tem que ser comunicativo, né? E se a pessoa, ela está no seu quarto escuro da vida e não quiser ouvir, então a cura não virá. A pessoa não poderá sair dessa vida. Precisa ouvir palavra, né? Precisa ouvir a voz de alguém, né? E nada melhor do que ouvir as palavras de Deus, pois ela traz cura e libertação. A palavra de Deus traz gozo e alegria. Tomai convosco palavras. Precisa ouvir as palavras, né? E é lógico que o nosso adversário não vai querer que a gente venha ouvir palavra nenhuma. Deixa de falar com ele, deixa de falar com ela, é isso que ele vai dizer. Deixa de ligar para a pessoa, viu? Não responde não. É isso. São palavras negativas. Mas nós precisamos ouvir as palavras, essa palavra que vai fazer a gente guerrear, essa palavra que vai fazer a gente lutar, certo? Erguer a cabeça, porque as adversidades da vida tendem a deixar a gente frágil, sem forças, querendo parar, sentar no caminho, estacionar, desistir, né? Mas, tomando nós palavras, a gente vai guerrear, a gente vai ver como a gente é forte, né? Porque às vezes a pessoa foi surpreendida com os lances imprevistos da vida. Foi surpreendido com uma separação,
de repente. Já pensou? Já pensou você ser surpreendido com a morte, né, de um familiar? Então, às vezes, os lances imprevistos acontecem. Um acidente, talvez a pessoa estava cheia de saúde e, de repente, do nada, né, sofreu aí uma dor terrível, né? Quanto isso acontece? Quantas das vezes, né, pessoal? Então, assim, a gente tem que amar uns aos outros e ajudar com palavras boas, palavras que venham a levantar essa pessoa, ajudar. Porque palavra de derrota é o que mais tem, né? Mas aqui está dizendo para nós tomar conosco palavras. Vamos tomar as palavras de Deus, porque a gente só vai encontrar coisas boas. Que a gente é remédio, pessoal, é remédio. A palavra de Deus, né? Que maravilha. Então a gente vê, a qual eu estava dizendo, sobre o sábado. Pessoal, o sábado é especial. E quantas pessoas estão aí dispersas, né? Que dó. Dispersa, tirar os cultos do sábado, né, gente? As pessoas trabalham a semana inteira, estudam a semana inteira, não dá para ir na igreja, só tem o sábado e domingo, tiraram, pessoal. Estão tirando até os domingos culto, viu? Então, tem muitas ovelhas dispersas, muitas ovelhas sem congregar, estão doentes e feridas. Gente, mas a gente precisa agir. Nós precisamos voltar à moda antiga, né? E começar a aprender com os antigos. Porque as coisas modernas estão fazendo a geração ser uma geração muito fraca, muito doente, né, gente? Não estão tomando palavras, não estão sendo edificados. É uma judiação. Vamos lá. Convertei-vos ao Senhor e diz-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem. Então nós vamos oferecer bezerros ao Senhor. Bezerros? Sim, o sacrifício dos nossos lábios, como se fosse uma ovelha no altar. Vamos oferecer a Deus o sacrifício dos nossos lábios, como se fosse colocar uma ovelha lá no altar e oferecer em sacrifício a Deus. Olha que maravilha! Quão é precioso o louvor, gente! Quão é precioso as palavras que podem sair dos nossos lábios, oferecendo a Deus. Às vezes a pessoa faz tanto sacrifício, é inútil, né? E pode oferecer a Deus um louvor perfeito, um sacrifício perfeito, bonito, ensaiado, caprichado, e levar lá no altar de Deus, lá na igreja, na frente de toda a congregação, um sacrifício dos lábios perfeito, né? Mas, olha só como que a palavra de Deus é. Expulsa a iniquidade e recebe o bem. Aí depois vamos oferecer o sacrifício a Deus. Aí depois vamos cantar, né? Porque hoje em dia está assim, qualquer um canta na igreja, no altar de Deus, qualquer um. Assim que eu quero dizer, as pessoas não tiram a iniquidade, não expulsam a iniquidade, louva com a iniquidade, prega com a iniquidade, né? Vive uma vida de iniquidade. Então, por isso que tem muitos e muitos fracos, doentes, não está nem aí. Às vezes Deus manda uma palavra e fala, não faça isso, filho. Aí a pessoa pega e vai lá e faz e diz que manda na sua própria vida e depois vem na igreja, no altar de Deus e oferece lá um louvor como se nada tivesse acontecido.
mas vamos expulsar a iniquidade das nossas vidas, para que a gente venha dar ao Senhor bezerros, sacrifícios perfeitos dos nossos lábios. Aí diz a palavra do Senhor, eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Então vemos que o Senhor tem promessas a Israel, a promessa feita para a nação, mas é necessário expulsar as iniquidades, não é verdade? Então aí o Senhor diz, eu serei como orvalho para Israel. Então a gente também tem que pegar para nós essas palavras, já que uma vez nós somos parte do povo de Deus, pela fé, não como que eu posso dizer, nem era para nós ser, né? Nem era, porque a gente é gentil. Nós não somos a nação israelita, muito menos judeus. Mas, como eles rejeitaram a Jesus, e o Senhor Jesus, então, nosso Deus, abriu a salvação para todos os que creem. Todas as nações serão benditas, graças a Deus, né? Então o Senhor formou um novo Israel pela fé, não na nação em si, né? Mas as promessas do Senhor para a nação em si sempre está batendo para que eles venham se converter, para que eles continuem sendo uma nação poderosa, uma nação abençoada, né? Para que seja o centro das nações. Só que muitas das vezes eles ainda continuam na rebeldia. Pode ler a Bíblia que você vai ver como Israel era rebelde. Quer dizer, acho que ainda é, né? E eles se convertiam e Deus abençoava, Deus ficava tudo feliz. Dali a pouco eles desviavam de novo, né? É assim na nossa vida também. Às vezes a gente acha, estou indo bem, né? E dali a pouco a gente está lá, né? Está lá caído, precisando de graça. Oh, meu Deus, que Deus venha nos perdoar, né, pessoal? Estender-se-ão as suas vergonhas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Olha, gente, que lindo, né? Então, até um cheiro suave, cheiro do Líbano. É assim que o Senhor está dizendo. Estender-se-ão as suas raízes. Então, muitas das vezes, a pessoa está em casa, é desgostoso, mas o Senhor diz assim, que ainda suas raízes estão firmes. Ainda dará frutos e serão viçosos e florescentes. Basta confiar no Senhor, continuar firme e ouvindo as palavras de Deus, o Senhor edificará, né? Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Tá vendo? Então o Senhor, Ele ouve cada palavrinha que sai da nossa boca, a intenção dos nossos corações. Então a gente viu aqui que Efraim, uma das tribos, né, disse que nunca mais ia se contaminar com os ídolos, né? Aí então o Senhor disse assim, olha, eu o farei como uma faia virgem, que de mim será achado seu fruto. Olha que lindo, né, pessoal? Que mais o Senhor diz? Serão vivificados como o trigo, tá? Então o Senhor vê a intenção dos nossos corações, Ele vê se a gente quer realmente brotar, se a gente quer realmente viver, Ele vai nos ajudar sim. E aí então quando a pessoa acha que ela está derrotada,
o Senhor está contigo. O Senhor manifesta o seu poder na fraqueza. Levanta e anda, porque o Senhor é contigo, e tu darás muitos frutos, e muitos assentarão à sua sombra, né? Muitas pessoas, porque você é a árvore da sua casa. Muitas pessoas aninharão a sua sombra. Então a gente não pode ser pessoa derrotada, a gente não pode ser negativa, porque senão todos os outros também serão. Então, muitos dependem de nós, não é, pessoal? Olha lá. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Então, o próprio Deus está dizendo, né? Quem de nós está entendendo essas coisas por si mesmo? Nós não vamos entender nada por si mesmo. Precisamos do nosso Deus para fazer a gente entender os nossos caminhos, para entender a sua palavra, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e só Ele pode fazer a gente entender, porque senão traz muita confusão, as pessoas vão achar que a palavra de Deus é contraditória, né? Quem é sábio para que entenda essas coisas? A gente de nós não vamos saber nada, vamos entender nada. Então a gente precisa mesmo do Senhor, pedir para o Senhor dar para nós entendimento. Porque uma pessoa que não tem entendimento, como é difícil. Você diz, explica, e a pessoa não entende o que você está querendo dizer. Então é necessário pedirmos ao Espírito Santo, porque como a palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo, então somente o Espírito Santo vai fazer a pessoa entender o que está escrito e o que Deus está dizendo. Então é necessário ter comunhão com Deus, né? Expulsar a iniquidade, porque a iniquidade não deixa a gente ter comunhão com Deus. E aqui está escrito, expulsa toda a iniquidade, não é uma iniquidade, todas as práticas ruins que a gente tem, costumes ruins, boca suja, para que nossos lábios venham louvar o Senhor com santidade, tudo isso. Então temos que expulsar a iniquidade para que nós venhamos ter comunhão plena com Deus, né? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. A maioria das passagens que a gente lê, a gente sempre vê, os justos se alegrarão, mas os ímpios cairão. A gente ouve isso direto, a gente lê isso sempre. E aqui só mudou, aqui mudou transgressores, né? Em outras partes diz ímpio. Então os caminhos do Senhor são retos. E quem andará por esse caminho? Os justos. O justo anda no caminho reto. Mas os transgressores, aquele atalho ali é melhor, chega mais perto de Deus. Aquele caminho lá, mas é mais agradável, mas é lindo aquele caminho ali. E a pessoa vai. Porque aquele caminho lá, todos os caminhos levam a Deus. Eu vou por esse mesmo. E vai pegando atalho, né, pessoal? Mas o caminho do Senhor é reto, é um caminho de perseverança, é um caminho que a gente tem que ter paciência, é um caminho que a gente não pode olhar para a esquerda nem para a direita. E ainda mais, é um caminho muito estreito. Mas só os justos andarão por ele. Porque os justos não se distraem com as coisas desta vida. Os justos não carregam bagagem nesse caminho estreito. Esse caminho, ele é tão estreito que às vezes a gente tem que estar de joelho. Às vezes não cabe a gente de pé, tem que andar de joelho, né? Então, pessoal, os justos sim perseveram. O justo não se distrai.
com as coisas desse mundo. Pode falar o que quiser da gente, pode jogar a seta que quiser na gente, pode querer engambelar, mas a gente não cai, né? Porque nós estamos aprendendo com a palavra. Estamos deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, que é Jesus. E a gente não se deixa levar por palavra negativa, por palavras ofensas. A gente não se deixa levar porque a gente é mais. Sabe por que a gente é mais? Porque é maior o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Somos muito mais que vencedores. Isso não dá o direito a gente de ficar falando, eu sou soberbo, sou arrogante, sou isso, aquilo. A gente não tem esse direito de carregar essa sujeira aiada. Mas a gente pode dizer com ousadia que nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Por Jesus. Porque sem Jesus não adianta a gente falar que é vencedor. E sem Jesus não adianta a gente dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não adianta, né? Então, pessoal, está aqui esse capítulo em Oséias 14, exortação ao arrependimento e promessa de perdão, né? Então, nós vamos ficar aqui com essa palavra para a nossa edificação e não vamos renunciar ao sábado, não, pessoal, vamos buscar Deus, tá? Vamos buscar o Senhor, vamos voltar à moda antiga, a cultuar no sábado, gente. É um desperdício muito grande e outra também é uma desobediência, porque o seu Senhor diz que é para nós lembrar do sábado para santificar. Então a gente está vendo aí que os líderes, entre aspas, né, não generalizando, porque a gente conhece, sabe que tem muitos líderes que são fiéis, mas a maioria dos líderes estão deixando a casa do Senhor para poder embelezar o seu corpo, para poder correr atrás do comes e bebes, e se vestir bem e comprar carros bonitos. Mas os que esperam pelo Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, conduzirão as ovelhas ao Senhor Deus, e incentivarão as ovelhas a congregar, a buscar Deus. Né, pessoal? Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Amém. Amém.